2h09. Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Aperta o piloto aí, lá, rapidinho. Deixa eu só lembrar aqui, você certamente já deve ter ouvido aquela ideia em torno da Revolução Acreana, de que nós aqui do Acre lutamos para ser brasileiros. Você já ouviu isso? Essa ideia, queria saber se ela é verdadeira ou se ela dialoga com alguma versão romântica a respeito do processo revolucionário que fez desse bocado de terra aqui brasileiro mesmo, né? Digamos, uma nova leitura ou uma outra leitura da versão oficial, da historiografia oficial, é feita nesse livro, que é o 12º livro do professor Eduardo Araújo Carneiro, com quem eu tenho o prazer de conversar. Eduardo, muito boa tarde, obrigado por estar aqui conosco no Gazeta Entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de estar divulgando esse trabalho de pesquisa acadêmica. É um trabalho que envolveu muito estudo e que propõe uma revisão da historiografia acreana, principalmente nessa questão do processo de ocupação e anexação das terras banhadas pelo Rio Acre. Bom, então, Eduardo, eu posso pegar aqui esse livro? Deixa eu pedir até para o Egli filmá-lo. Não foi revolução nem acreana. Poderia explicar? Eu acho que esse título é provocativo, né? É provocativo. Você poderia justificar essa provocação, Eduardo? Poderia. Pois não. Então, esse livro, ele foi fruto de uma pesquisa. Eu tive que me deslocar atrás das fontes primárias. Então, fui ao Rio de Janeiro, Brasília, Pernambuco, Manaus, para tentar ter acesso às fontes primárias e a partir de então, eu fazer uma releitura, o que a gente chama de um revisionismo, ler as fontes a partir dos métodos e técnicas das ciências humanas, já que a maior parte da nossa historiografia foi escrita por não historiadores de formação, desde Leandro Tocantins a Márcio Souza, Castelo Branco, Euclides da Cunha, eram geralmente advogados, engenheiros, jornalistas, etc. E a própria Universidade de História, a Faculdade de História no Brasil, é datada da década de 40, e aqui no Acre é da década de 70. Então, boa parte daquilo que nós conhecemos do passado acreano foi escrita por não pessoas por historiadores, né? Que não tinham formação. E o diferencial dos livros que eu publico, e a maioria dos professores universitários, eles têm uma certa dissonância com essa versão oficial publicizada, publicada, divulgada pelo Estado, já que a nossa versão não é essa versão epopeica, de um passado belo, glorioso. Então, me diga uma coisa, um povo que lutou para ser brasileiro, há muito de epopeico nisso, né? Sem dúvida, né? A nossa historiografia oficial ela é marcada por um projeto identitário. Ela não é compromissada com a verdade. Ela é compromissada com a identidade, com a formação e manutenção da identidade de um povo acreano e, portanto, esse teor de singularidade a partir do positivo, do glamour, aquela ideia de criar uma sensação, uma fraternidade baseada em algo positivo. Eduardo, eu vou rapidamente, porque nosso tempo é curto, eu quero blocar duas perguntas. Não foi revolução. Certo. Por quê? E não foi acreana, por quê? Exato, vamos tentar sintetizar. A palavra, o conceito revolução foi muito banalizado no século XIX aqui no Brasil, já que no período do Império nós tivemos vários movimentos separatistas e a monarquia conceituava como revolução, pelo simples motivo de ser antimonárquico e também manter uma relação com o que tinha acontecido na França com a Revolução Francesa. E os que promoviam esse separatismo também se proclamavam como revolução, justamente porque a Revolução Francesa tinha sido afamada, né? E era bom para eles terem esse conceito trazido para dentro do movimento, porque os outros eram quase todos filiados a tipos criminais. Revolta, insurreição, levante, eram tipos criminais que eles não queriam trazer para dentro do movimento. Então a palavra revolução foi banalizada, por isso que nós temos Revolução Federalista, Revolução Praieira, Revolução de Bécnica, Revolução pernambucana, movimentos separatistas que aconteceram no Brasil que não tinha nada de revolução. Então, esse mesmo conceito foi trazido para
Mas não é um problema só de ordem semântica, né? Sim. É um problema de ordem de fundamentos sociais. Porque que não... quem é capaz de classificar tipologicamente um movimento social é a academia. A academia que tem os critérios científicos para distinguir um movimento do outro. E hoje, se for a academia se prontifica em fazer essa releitura, identifica que o levante armado contra os bolivianos não teve nada de revolucionário. Porque não mudou nas estruturas econômicas, a nem revolução, sociais. o conceito dentro das ciências humanas de revolução é essa mudança radical, drástica de uma sociedade. E o que a gente percebe é que no máximo que aconteceu aqui foi uma tentativa de separatismo com relação à Bolívia, do ponto de vista boliviano, e do ponto de vista do Brasil, uma independência. Uma independência. A Revolução não anexou um palmo de terra que é o Brasil. É isso que confronta mais a historiografia oficial, né? E por que não acriana? Ela não foi acriana porque aí a gente entra no conceito de Acre da época, né? Que não havia, né? Que não havia. O conceito de Acre atual é diferente do conceito de Acre do final do século XIX. As terras anexadas pelo Tratado de Petrópolis não era chamada de Acre. Quando o texto lá do tratado menciona Acre, se refere ao nome de um rio. Então, se a gente levar esse conceito de Acre atual para fim do século XIX, a gente está cometendo um anacronismo. Pois bem, então o que era o Acre na época? Não era um topônimo, não dava nome de um lugar aqui no Brasil. Era o nome de um rio. Então, Revolução Acreana, revolução feita às margens do rio Acre. E esse rio Acre, ele foi ocupado por direcionamento do governo do Amazonas. Quanto mais o processo migratório adentrava ou invadia território estrangeiro, a jurisdição amazônica, da Amazônia, do estado do Amazonas, seguia, colhendo impostos principalmente, né? Então, esse rio fazia parte de uma bacia hidrográfica de um município do estado do Amazonas que se chamava município Floriano Peixoto. Então, essa região foi ocupada como um território amazonense. Ninguém vinha para essa região achando que vinha para o Acre, porque Acre não era um topônimo, era o nome de um rio. Nome de rio que fazia parte de um município do estado do Amazonas. É uma coisa interessante, é que a chamada Revolução dos Poetas, que foi assim chamada pelos autonomistas, só para dissimular o nome real da expedição, que era a expedição Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, que era o nome do município. Era uma expedição de libertação do município Floriano Peixoto. E se as terras, se a chamada Revolução, ela de fato defendeu a pátria, não existia uma outra maneira dessa região banhada pelo rio Acre ser brasileira, senão amazonense. Porque a República do Brasil estava dividida entre estados. O território brasileiro e o estado mais próximo da Bolívia era o Amazonas. Então, nós temos que o Amazonas foi quem incentivou a migração para cá, o Amazonas foi quem financiou a revolução. A junta revolucionária era formada, grande maioria, por funcionários do estado do Amazonas. Encontramos armas aqui no local, timbrada da polícia amazonense. E sem dizer que, quando o Brasil tornou esse território brasileiro e criou o que a gente chama de um elefante branco chamado território, que era inconstitucional. Território federal, né? Nem existia isso. Não existia, era inconstitucional. O que o Amazonas fez? Contratou o Rui Barbosa, que era um advogado famosíssimo e senador da época, para ingressar no Supremo Tribunal uma ação judicial contra a União pela inconstitucionalidade do Acre e pelo fato de que o Amazonas já administrava essa região, e a lógica na época é que então, após nacionalizado essa região, fosse incorporado ao estado do Amazonas. Bem, uma coisa que quase ninguém sabe, que o estado do Amazonas ganhou a causa. Em 1934, a Constituição brasileira exigiu que o Brasil indenizasse o Amazonas pela perca do Acre, e, portanto, juridicamente, o Acre deveria ser amazonense. E dentro da contabilidade que fizeram para indenizar o Amazonas, tinha lá os gastos que o Amazonas fez com a Revolução Acreana. Ou seja, são muitos documentos que comprovam essa amazonensidade do levante armado contra os bolivianos. Aqui ainda tinha que pagar pelos... Teve, porque o Brasil teve que indenizar o Amazonas pela perca do Acre, então fizeram a contabilidade de quanto o Acre valia. Dentre uma das contabilidades tinha lá
Gastos feitos com a Revolução Agrária. Vai ser lançado onde? Rapidamente, que nosso tempo já acabou. Ele já foi lançado, é só para divulgar mesmo. Não tem sequer mais exemplares para vender, os poucos que tem tá lá na Paim. Bom, Livraria Paim, então a gente encontra esse exemplar. Muito obrigado, viu, Eduardo, Obrigado, pela tua... eu que agradeço.